Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato outra vez com vocês através desse nosso programa. O objetivo principal do Café e Fé é anunciar o Evangelho, a boa notícia, as boas novas do Deus que se aproximou, do Deus que se fez carne, que habitou conosco, que se fez gente para salvar essa gente que não é propriamente adequada como eu, gente que vive de uma maneira equivocada de ser gente e que pela sua infinita graça ele pode vir habitar em nós, não só conosco, não só Emmanuel, o Deus que habitou entre os homens, mas o Deus que habita nos homens, nas pessoas. Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso nessa proclamação e nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração financeira para que este programa ele se mantenha diante dos custos que temos. E contamos também com as suas orações, porque as lutas são grandes e nós precisamos deste apoio espiritual. E divulgue, se possível, para que outras pessoas conheçam o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e o nosso programa ele atinja um público cada vez maior para a glória de Deus. Nós vamos ter uma parada pequena aqui e logo nós estamos de volta. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Na nossa meditação hoje, eu quero voltar a falar novamente sobre essa salvação por meio da graça. E eu queria ler com vocês hoje uma parábola que fala muito no meu coração. A parábola do fariseu e do publicano. Aqui eu vejo dois tipos de pessoas. Uma que tenta se auto-justificar diante de Deus. E a outra que descobre que ela foi justificada gratuitamente em Cristo Jesus. E Jesus, quando ele inicia essa parábola, ele começa dizendo assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo, de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé de longe, nem ainda ousava levantar os olhos no céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Eu vejo aqui duas pessoas, uma que se aproximando diante de Deus e ele dá ali os predicados, ele dá ali toda a ficha dele,
tentando agradar a Deus e tentando se justificar diante de Deus. E ele chega já dizendo, eu não sou como os demais homens, eu não sou adúltero, eu não sou roubador. Ele já diz que jejua 2 vezes na semana, ele já diz que dá os dias de tudo quanto possuo. E ele acha que esses atos vai, de alguma maneira, levá-lo ao céu. Mas eu quero lembrar os irmãos que só tem uma maneira de nós entrarmos no reino de Deus. É por meio da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra forma, a graça já não é graça. Quero lembrá-los novamente que a salvação é inteiramente pela graça, do início ao fim. O fariseu está tentando ganhar céu por aquilo que ele fazia ou deixava de fazer. Mas aqui nessa parábola nós vemos, o segundo homem, o cobrador de impostos, ele nem ousava levantar os olhos ao céu, ele batia no peito e ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus termina essa parábola dizendo, este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Todas as vezes que nós chegamos cheios diante de Deus, nós vamos sair vazios. Mas todas as vezes que nós chegamos vazios diante de Deus, Ele vai nos encher com a graça e com a misericórdia dEle. Que o Senhor revele essa palavra no seu coração mais e mais, para que você possa descansar naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Fique agora com a meditação do pastor Glênio e até a próxima, se Deus quiser. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Aqui nesse programa Café e Fé, nós estamos labutando com uma questão que é a salvação da alma. Já durante 6 programas nós temos trabalhado com esse tema e vamos continuar mexendo nesse assunto, porque é de uma importância profunda para muitas pessoas que ainda não entenderam que há uma salvação no passado, há uma salvação no presente e haverá uma salvação no futuro. Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado, eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado e eu serei salvo no meu corpo da presença do pecado. O Salmo 124, 7, ele nos diz assim, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Como eu estava dizendo, nós temos andado aqui na via da salvação da alma, sob a compreensão de que o ser humano foi criado em 3 partes distintas, corpo, espírito e alma. Mas, em consequência do pecado, a humanidade tornou-se dicotômica em face da sua morte espiritual. O espírito foi desconectado de Deus e o corpo e a alma passaram a ter uma governança diferente. A alma e o corpo, sem o espírito vivificado, tentam viver até mesmo a vida espiritual, mas não é vida espiritual, é uma vida psíquica, que tenta ser espiritual, mas é almática. O corpo de Adão foi feito do pó da terra.
Deus lhe soprou o espírito das vidas e o ser humano se tornou uma alma vivente. É isto o que o livro de Gênesis nos narra. O corpo biológico se relaciona com o mundo físico. O espírito, ele se relaciona com Deus e a alma servia de intermediária entre as duas esferas, a física e a espiritual. Ela era como se fosse um intérprete entre duas pessoas que falam línguas diferentes. E esta alma, ela fala as duas línguas. Com o advento do pecado, o ser humano foi desconectado de Deus, perdendo a sua função espiritual. E com o espírito morto, a alma tenta desempenhar esta função de espiritualidade, mas é uma espiritualidade anímica, almática, emocional, nada de fundo realmente espiritual. E em razão disto, muito frequentemente consideramos os seres humanos como compostos de uma parte material e outra imaterial. Estes dois componentes são muitas vezes chamados de corpo e alma, ou corpo e mente, num enfoque dicotomizado, amplamente aceito. Mas falta alguma coisa, falta uma realidade espiritual. O ser humano, nesse estado caído, não compreende a realidade espiritual. Sua mente natural ou psíquica não entende aquilo que é espiritual e não há vida espiritual no espírito morto do ser humano. Este espírito desterrado do Éden, ele não tem vida espiritual. Então a alma caída, nesse caso, encontra-se separada de Deus e profundamente caótica, além do que cheia de lixo emocional, cheia de histórias distorcidas, cheia de traumas e dificuldades que são implantadas ao correr da sua história. Por isso, antes que se inicie a salvação da alma, é preciso haver a vivificação do Espírito por meio do Espírito Santo. Porque essa salvação tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. O ser humano foi criado corpo, espírito e alma, mas por causa do pecado, o seu espírito morreu, passando daí para frente a ser corpo e alma. Com a regeneração espiritual, há uma vivificação do espírito e a ordem da salvação muda todo o processo do entendimento, fazendo com que o ser humano seja visto como espírito, alma e corpo. Aquele espírito que estava morto foi vivificado, ele assume a sua prioridade e então começa o processo da salvação da alma e depois a salvação do corpo. O apóstolo São Paulo, ele vê este processo da revelação do Espírito ao descrevê-lo de modo de dentro para fora muito, muito distinto, quando ele nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito
espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros ou inteiros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vos separe em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados inteiros ou íntegros, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, a compreensão era de fora para dentro, do concreto para o abstrato. Mas agora, com a chegada do Espírito vivificado, a coisa passa a ser diferente. Agora é de dentro para fora, do espiritual para o racional e, então, para a vivência física, para a saúde física. Um espírito vivificado, ele sara a emoção que cura o corpo. Isso é um processo bem interessante. Assim, o crente vive do espírito para a alma e desta para a expressão corporal em seu modo de ser existencial. Eu vou dar uma pequena parada aqui e logo nós estamos voltando para comentar um pouco mais isso. Então, o crente vive hoje, no seu espírito vivificado, de dentro para fora, do espírito, alma, e vai acabar expressando-se na parte corporal, na parte física. O Espírito Santo, ele vem habitar no íntimo do nosso espírito vivificado. Ele é espírito e habita no espírito. E de lá ele age por meio da palavra para produzir a reação do crente, a reação de fé no sentido da salvação da sua alma. A vida ressurreta de Cristo se torna a matriz para a santificação da pessoa que foi salva pela graça de Deus. A salvação da alma não é um ato isolado ou único evento. É um processo ao qual todos nós devemos prestar séria atenção. Não é algo que Deus fez sozinho, como na criação do mundo, ou mesmo na regeneração do nosso espírito que estava morto em delitos e pecados. Porém, é uma obra em que o crente responde do seu espírito regenerado de dentro para fora à ação divina do Espírito Santo operando em nosso espírito para que a alma seja liberta de toda o seu histórico adoecido. Os nossos pais pecaram quando estavam fora da intimidade com Deus lá no Jardim do Éden. Foi num momento de desatenção ao receberem a visita da cobra
eles caíram, eles foram seduzidos pelo desejo de entendimento, e o texto bíblico ele nos mostra isto, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Examinando a agenda do casal, parece que esta visita se deu no crepúsculo do dia, e o Senhor tinha comunhão com eles na manhã, no momento mais cedo. Pois logo que ouviram a voz do Senhor Deus subindo e descendo no jardim à brisa do dia, que isto é, ao amanhecer, o homem e a sua mulher se esconderam da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim, que é Gênesis capítulo 3, versículo 8. A história do pecado tem um enredo de esconderijos. A alma daqui para frente é a protagonista das máscaras e dos papéis. Ela tenta usar os aventais, as máscaras, o fingimento e produzindo papéis que não são, de fato, aquela identidade, aquele conteúdo de identidade, buscando ocultar a sua identidade esfarrapada com os seus modelitos de figurantes idealizados no drama falacioso da serpente. A alma procura, de algum modo, buscar uma nova maneira de ser, que não é de fato. Tudo faz crer que há uma noite escura da alma entre a desobediência do casal e o acerto de contas da manhã seguinte. Parece que o texto deixa uma brecha ali para a gente entender que o pecado aconteceu no final da tarde de um dia e o acerto de contas foi na manhã do dia seguinte. Então há uma noite que é chamada a noite escura da alma, quando ela tenta todo este mecanismo de fingimento e de busca de uma identidade pelo modelo das trevas. A alma degradada da presença de Deus sofre com as trevas angustiantes da incerteza. Daí para frente nós temos uma alma seduzida pela metodologia das sombras, né? Aqui reside o desespero existencial e o ser humano busca amenizar o seu sofrimento com aquelas velas bruxuleantes das religiões, da religiosidade, da idealização fantasiosa, da emocionalidade e de tantas coisas que nós criamos para tentar impressionar até mesmo a nossa mente, no sentido de encontrar um descanso. A alma sem a presença divina vive a mitomania da serpente de ser como Deus. Mitomania é a mentira de que nós seríamos deuses, e isso produz na nossa alma uma luta muito grande, e a criação deste
cardápio variado de religiosidade que faz com que as pessoas fiquem passando de um lado para o outro, procurando alguma satisfação, mas não vão encontrar não vai encontrar satisfação em nada neste mundo. Há uma síndrome de onipotência, de autonomia, de independência, gerenciada pela conduta de alguém que não sabe o que fazer na noite tenebrosa da alma. Neste quadro sombrio, instalado e confuso que nós estamos, a alma vive num perfeito caos existencial. E é aqui que a palavra de Deus fala do pássaro que é tirado do laço do passarinheiro. O ser humano pós-pecado é um ser que vive num tabuleiro de complexidades idealizadas, além do que as tendências genéticas, as tradições culturais, os traumas pessoais fomentados, todo tipo de reações confusas geram uma complexidade muito grande, que deixa a alma sem condições de um diagnóstico sadio. A alma do gênero adâmico, em geral, sofre de alguma dúvida, de desordem, de doenças psíquicas. E então essa salvação precisa ser diária, levando sempre o morrer de Jesus Cristo para que para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Então, nós entendemos que o laço que prende o passarinheiro, que a alma está aprisionada, quando ele solta, ele sai voando, liberto. Nossa alma precisa desta libertação, e essa libertação só pode acontecer por meio da obra de Cristo. O que é que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra? Foi fazer de você católico, protestante, evangélico, essas coisas todas que nós criamos? Não. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E para nos dar vida, ele precisou tirar aquela vida pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais. Lá na cruz, ele morreu uma morte que não era dele e ressuscitou para que nós recebêssemos uma nova identidade, a identidade da tumba vazia, a identidade da vida de Cristo, a vida eterna que nos liberta da condenação e que processa em nossa alma a libertação de toda aquele amontoado de coisas que nos aprisionam. Que Deus conceda a você e a mim a luz, os holofotes espirituais, para que nós vejamos a grandeza da salvação em Cristo e a libertação da nossa alma, como o pássaro que sai da gaiola e voa o voo da libertação. Deus abençoe ricamente a sua vida e a minha, para que nós vivamos para a glória de Deus e vivamos uma vida mais frugal, mais leve, mais cheia de alegria. Um grande abraço, eu espero vê-lo no nosso próximo programa, se o Senhor assim permitir. Até lá.